Dá-se o nome de mistura à reunião de duas ou mais espécies químicas diferentes. Conforme a natureza das espécies químicas, a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Quando misturamos duas espécies químicas diferentes, uma delas pode se espalhar na outra sob a forma de pequenas entidades, obtendo-se um sistema chamado de dispersão. A espécie que se espalha recebe o nome de disperso e a outra espécie o de dispersante ou dispergente. De acordo com o diâmetro médio das entidades do disperso, a dispersão se classifica em solução, dispersão coloidal, suspensão. Fala, rapaziada! Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Laércio e vamos dar início a mais uma aula. E hoje vamos falar sobre soluções. Essa matéria que está em todo lugar. A gente vê em todo lugar. Depois de um vídeo desse bacana, interessante, vamos dar início. Então, as soluções são misturas homogêneas e, como tal, apresentam apenas um único aspecto, uma única fase. Então, quando você mistura um pouco de sal e água, você não vê o sal dissolvido na água. Esse é um aspecto o que? Homogêneo, é uma única fase. Vamos lá. Então olha aí, ó. Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente. O soluto representa quem? A substância dissolvida, e o solvente é a substância que dissolve. Então, no caso do exemplo da água e um pouco de sal, o sal é o soluto e a água é o solvente. Geralmente, a água, por dissolver muitas substâncias, é chamado de solvente universal. A água é considerada o solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Coeficiente de solubilidade. Já sabemos, solubilidade é a propriedade física das substâncias de dissolverem ou não em um determinado solvente. O coeficiente de solubilidade representa então a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão. Então vejamos aqui nessa tabela. De acordo com a temperatura, o coeficiente de solubilidade dessa substância ela vai alterando. Em uma determinada temperatura, essa substância ela tem o ponto chamado de saturação. Até este ponto, 37,2 a 20 graus, ela consegue dissolver tudo. Acima disso, ela vai ficar com precipitado no fundo, com o restante no fundo. O excesso vai para o fundo. Podemos ver isso aí também num gráfico, demonstrando isso aqui num gráfico. À medida que a temperatura aumenta, aumenta também o que? A solubilidade. As curvas de solubilidade também ajudam a determinar a saturação das soluções, ou seja, se elas são insaturadas, saturadas com corpo de fundo ou também chamadas de supersaturadas. Veja um exemplo. Então olha lá o gráfico. Então nós temos aqui região A, região B e região C e a temperatura. Este gráfico, esta substância, à medida que a temperatura ela avança, o que está acontecendo? A solubilidade dela está o quê? Aumentando. Então olha a curva dela aqui, ó. A solubilidade vai aumentando.
né? Então, essa substância ela é mais solúvel a quente do que a frio. Então vamos ver, essa região aqui, a região C, corresponde o quê? Toda essa região todinha aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, corresponde a soluções o quê? Insaturadas. Qualquer ponto dessa região indica que a massa da substância dissolvida é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então aqui essa região ainda não atingiu o ponto de saturação. Você pode mexer e colocar mais soluto que ele ainda não atingiu o ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? É o limite máximo, é exatamente o coeficiente de solubilidade, exatamente na curva, tá? Então aqui no ponto B a solução ela é saturada, exatamente a curva de solubilidade. Então, o que é? É a fronteira entre a região A e C. Qualquer ponto dessa curva indica que a massa da substância dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, aqui é o máximo. Aqui eu não posso colocar mais soluto nenhum. Por quê? Se eu colocar a mais, aí vai para a região A. Aí forma o quê? Resíduo no fundo. Por mais que você tenta misturar, não dissolve lá o sal na água, a substância na água, tá? Ou em qualquer solvente, tá? Então, B é o máximo, C ainda posso colocar soluto e o A é o que? Aqui a região é super saturada, aqui já forma resíduo no fundo, é o chamado corpo de fundo. Essa região é a super saturada, formou excesso de soluto que fica no fundo. Por mais que você misture, sempre vai formar resíduo no fundo. Beleza? Vamos lá. Então existem casos em que a solubilidade do soluto diminui com o aumento da temperatura. Então nem sempre com o aumento da temperatura a solubilidade aumenta. A maioria dos casos aumenta com a temperatura. Tá vendo? Aumentou a temperatura, olha aí as substâncias. Mas existem algumas substâncias em que ela, olha aqui, ó, permanece, aumentou a temperatura, ela aqui, ó, permanece, no caso do cloreto de sódio. E essa aqui vermelhinha, ela vai só subindo, tá vendo? E essa azulzinha aqui, ó, o sulfato de sódio, ela é o contrário. Olha lá, tá vendo? A solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então esta não é uma regra em que você dizer que aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Não é a regra geral, tá? Tem substância que não aumenta com o aumento da temperatura, ao contrário, ela diminui com o aumento da temperatura. Presta atenção nisso aí, que existem questões exatamente que pegadinha nisso aqui, tá bom? Então olha aí os gráficos de algumas substâncias. Vamos aos exercícios? Então isso aqui é só análise de gráfico, é muito fácil, não é difícil. Tenta fazer aí. Vamos nessa? Voltando aí, olha lá. Nós temos aqui um exercício de aprendizagem, peguei do livro, então assim, não está muito, o foco não está muito legal, tá? Tirei a foto. Vamos lá, utilize a curva de solubilidade do sal A, qualquer sal, né? Esse eixo aqui é o eixo da solubilidade, né? Grama por 100 gramas de água, a quantidade aqui, e esse eixo aqui é o eixo do que? Da temperatura em graus Celsius. À medida que a temperatura aumenta, o que está acontecendo com a solubilidade da substância? Também aumenta, tá bom? Então, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Qual o coeficiente de solubilidade desse sal a 90 graus? Olha, o coeficiente de solubilidade é exatamente a curva. É a curva. Então você vai pegar a 90 graus, cadê? 90 graus está aqui, né? Olha lá. Vai bater aonde na curva? Ó, fizemos aqui, vai bater exatamente onde? A solubilidade a 90 graus é 110.
20 o que? Gramas por 100 gramas de água. Bacana? Show! Letra A 90 graus, 120 gramas por 100 gramas de água. Essa é a solubilidade. Mas ainda na letra A, ele perguntou, e a 30 graus? 30. Então, vamos olhar onde? Na temperatura aqui. 30 graus. Vamos olhar aqui, tá? Então, 30 graus, olha, de verdinho aqui. Ele está batendo onde? 30 graus está batendo no 40. Então, a solubilidade a 30 é 40. Então, vai ser o quê? 40 gramas por 100 gramas de água. Bacana? Show? Vamos para a letra B. A letra B, ele perguntou, suponha a preparação de uma solução saturada de ar em 100 gramas de água a 90 graus. Então, 90 graus nós sabemos que ele comporta quanto de soluto? Ele comporta 120 gramas, tá? E depois deixou resfriar a 30 graus Celsius. A 30 ele comporta quanto? 40, mas inicialmente eu coloquei 120, tá? Então, o que aconteceu? Ele resfriou para 30 graus, onde comporta somente 40, mas eu tinha 120. O que vai acontecer? Vai formar resíduo no fundo, porque o máximo que ele comporta é 40. E o restante, o que aconteceu? Vai para o fundo. Então, formando o que? A fase sólida. Então, qual é a massa de sal que ficaria separada, formando a fase sólida a 30 graus? Então, basta você subtrair 120 menos 40. Então, no fundo, forma quanto? Forma a fase sólida, 80 gramas fica no fundo. Professor, e se esquentar de novo e for para 90? Aí ele vai fazer o quê? Vai dissolver tudo, porque a 90 ele comporta 120. É o exemplo do cafezinho. Quando vai fazer o café, você coloca um açúcar, dissolve todinho, porque ele está na temperatura alta, você coloca a água fervendo. Quando você deixa o café em cima da mesa, em qualquer lugar, e ela esfria, o que acontece? No fundo, forma o quê? O excesso do açúcar, o açúcar dissolvido a 90, 100 graus, né? Ele forma resíduo no fundo. Se eu esquentar esse café de novo, ele dissolve novamente esse açúcar. Beleza? Bacana. Vamos para o próximo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses exercícios aqui. Vocês vão copiar o exercício, tá? Copia o exercício, tenta no caderno, faz no caderno, tá? Então, copia isso aqui. Não está muito legal, não está muito legível, que eu tirei a foto. Bacana, faz esse. Que mais? E depois eu vou fazer uma aula só da correção desses exercícios. Então, esse, vamos lá, dá um pause aí. Faz esse. Tá, o foco não tá bom, cada foto. Copia. Faz esse. Tá? Copia. E faz esse. Copia no caderno. Na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios. Bacana? Então, um abraço a todos e bons exercícios, bons estudos.